Bom dia, um feliz sábado a todos. Quantos irmãos aí não receberam essa fichinha aqui, que já foi passado na igreja? Alguns já preencheram e alguns não ainda, ou não receberam para preencher. Quantos aí não receberam? Eu vou explicar. Pessoas que você quer levar para o céu. E aqui são 3 perguntinhas. Amigos que deixaram a igreja, amigos que não conhecem a igreja, adventista do sétimo dia, e familiares que não conhecem a igreja. Daí aqui está para preencher, né? Colocar o seu nome, o endereço e o telefone. E aí, o pastor irá entrar em contato com você para fazer a visita, né? Dessas pessoas, desses amigos, desse parente, né? Desse familiar. Quantos aí não receberam e não essa ficha? Que daí eu distribuo, né? Vamos distribuir. Caneta. Agora, mais um anúncio muito importante para a igreja. 10 dias de oração. Se dará início, né, no próximo dia 10, né? E se encerrará no dia 19 deste mês, né? A partir das 7h30 da noite, né? Então, o culto, né? E também o culto das crianças será separado, né? Será nas salinhas lá atrás. Então, venham você, sua família, e convide seus amigos, seus vizinhos aí, seus parentes, que você queira, né? Que ele se salve. O quanto você está disposto a ajudar alguém a se salvar. Então, convide seus amigos aí para vir nos 10 dias de oração. No dia 12, no próximo sábado, né? Dia 12, aqui na igreja, 10 horas de jejum e oração, que vai dar início às 8 horas da manhã e terminará às 6 horas da tarde. Então, vamos aí, desde já, orando, né? Por nossos amigos, né? Nossos amigos, nós queremos que ele esteja aqui, que ele esteja lá no céu conosco. Então, o quanto você quer ajudar a salvar, porque eu não consigo salvar o meu amigo, mas eu posso ajudá-lo a ele se salvar. Hoje, às 16 horas, né, às 4 horas da tarde, os Calebs sairão aqui da frente da igreja e irão para Santana, para uma pesquisa bíblica. Então aí, pessoal aí que faz parte dos Calebs, vamos aí chegar aí antes um pouquinho, né, pastor? Antes um pouquinho das 4 horas da tarde, para ir até Santana, para essa pesquisa bíblica. Silêncio e reverência, Deus está presente. Bom sábado. Mas que é isso, gente? Todo sábado esse desânimo. Bom sábado. Louvado seja Deus. Agora vocês se animaram. Vamos louvar um pouquinho ao Senhor. Use esse hino como uma oração hoje. Deus infinito e até
e bendito, teu Espírito traz-nos amor. Glória rendemos, honra, louvor e adoração a ti, ó Senhor. Éramos presos pelo pecado, tu nos livraste dessa prisão, e por teu Filho imaculado ofertaste-nos a salvação. Glória renderemos, honra, louvor e adoração a ti, Redentor. Nos convences dos meus pecados e da justiça nos dás, e a verdade somos guiados, ó Espírito Santo de paz. Glória rendemos, honra, louvor, adoração, ó Consolador. Amém. Que possamos render glórias a Deus todos os dias e momentos da nossa vida. O próximo hino eu quero que vocês cantem com mais ânimo. A ti toda glória e louvores rendemos, Senhor do universo e Deus Criador. Reunidos rogamos as tuas santas bênçãos e graças ofertamos por teu grande amor. Fonte perene de bênçãos constantes, fluindo da graça queremos viver. Sustém-nos os passos, pois são muito vacilantes. Somente pela fé nós podemos vencer. Louvores rendemos por tua bondade, teu Filho querido nos deste na cruz. Sua morte nos trouxe perdão, eternidade, e abriu-nos os portais para o reino de luz. Amém. Provai e vede. História de hoje: um ritual importante. Você já reparou que nossas vidas estão cheias de rituais? Pare para pensar. Casamentos, formaturas, funerais, todos representam novos estágios ou mudanças significativas na vida. Da mesma forma, batismo, culto familiar ou culto na igreja, no sábado, são cruciais para o crescimento espiritual.
Mas seria correto, em circunstâncias normais, permanecer em casa no sábado em vez de ir para a igreja? De acordo com a Bíblia, o 7º dia será o sábado do descanso solene, Santa Convocação. Esta palavra convocação em hebraico é mikra, que significa reuniões ou assembleias. Isso significa que Deus espera que nos encontremos com outras pessoas, que tenhamos um ritual coletivo semanal no sábado. Também somos advertidos para que não deixemos de congregar-nos, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Por mais que as experiências tecnológicas e online pareçam vantajosas, somos advertidos a não ficar em casa, mas a ir a um culto público, não virtual, sempre que as condições o permitirem. Lembre-se, o sábado é uma santa convocação. Agora, pense nas coisas que podemos fazer juntos na igreja aos sábados. 1. Oramos, conversando com Deus. 2. Estudamos sua palavra, ouvindo-a diretamente dele. 3. Cantamos, louvando-o. E 4. Trazemos nossos dízimos e ofertas, reconhecendo-o como o nosso provedor. Mesmo que todo o dízimo e a porção principal das ofertas do pacto possam ser dadas eletronicamente, ainda é muito importante que cada membro da família aprenda a adorar a Deus, trazendo ofertas em um culto público, como um ato de adoração. Ao devolver o dízimo e o seu pacto, reserve um momento para orar e fortalecer a fé junto aos seus irmãos e irmãs. Reflita sobre aquele futuro muito próximo, quando você estará em comunhão com eles e com o próprio Cristo nas nuvens do céu. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor através dos dízimos e das ofertas. E desejo que Deus os abençoe ricamente. De ouvir do seu amor, vem amiguinho, comigo
vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Olá, bom dia. Como que foi a semana de vocês? Vocês podem contar para mim? Foi legal? Então, hoje eu vou contar uma história que eu acredito que vocês já conhecem, que é sobre o princípio. Mas eu gostaria de contar essa historinha, né, da criação do mundo, falando de Deus, que Deus é o nosso criador e provedor. Vocês sabem como que a Terra foi criada? Vocês podem dizer? Vocês querem o microfone? Então me contem. Tá bem. Olha, nós vivemos em um mundo lindo. Basta olhar para as coisas maravilhosas ao seu redor. Vamos voltar ao início e ver o que a Bíblia nos fala sobre como tudo começou. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus se movia sobre a escuridão e disse: haja luz. E ele chamou a luz de dia e a escuridão de noite. O primeiro dia, pronto. Então, Deus criou uma divisão para separar as águas acima e abaixo desta divisão. Ele chamou essa divisão de céu. Foi o segundo dia. Deus juntou as águas e a terra seca apareceu. Ele chamou a parte seca de terra e as águas de mares. Então, ele fez brotar plantas, sementes e árvores. O terceiro dia. Depois, Deus criou as luzes do céu. Ele fez o sol para o dia e a lua para a noite, e todas as estrelas. O quarto dia. Deus fez os peixes para nadarem nas águas e os pássaros para voarem no céu. Tenham filhotes, ele disse. Encham o mundo com espirros de água e canto. O quinto dia. Depois, Deus fez os animais. Ele fez os animais domésticos, selvagens e os que rastejam sobre o chão, como a cobra, né, às vezes o lagarto. Só falta uma coisa a ser feita, disse Deus, a mais especial de todas. Assim, à sua imagem, Deus fez o homem e a mulher e disse: tenham filhos, assumam o controle do mundo, cuidem dos peixes, dos pássaros e dos animais. E esse foi o sexto dia. Então, Deus viu que tudo era muito bom. E ele disse: então, no sétimo dia, Deus descansou e fez daquele dia um dia especial. E foi o sétimo dia. Quais são os animais que vocês mais gostam? Do peixe? Do cachorro? Do gatinho? Do cachorro? Então,
Eu também gosto do cachorro. Ah, tá certo. Então, Deus fez todos esses animais para que nós, seres humanos, cuidássemos, para que a gente amasse, né? A Ellen White, uma profetisa, ela fala que os animais, eles devem ser bem tratados por nós, né? Eles têm o caráter puro e amável, né? Deus criou a terra, os animais, a água, a terra, o sol, a lua, as estrelas. Te agradecemos, Senhor, também pelo descanso, né? O Senhor separou um dia para que a gente descansasse, não é verdade? Pai do céu, te agradecemos hoje pelo dia de descanso, te agradecemos por ter criado a gente também, nós seres humanos, a imagem e semelhança para cuidar de todos os animaizinhos. É isso, Senhor, te agradeço e te peço que cuide da gente, continue, Senhor, provendo todas as nossas necessidades. É isso que eu te peço e agradeço no nome do Santo do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, feliz sábado a todos os irmãos. Estamos felizes porque estamos vendo os bancos da igreja repletos, né, ocupados. Isso significa que estamos mais confiantes diante desse momento especial que a pandemia apresenta, né, de maior contágio, mas ao mesmo tempo menos letalidade. Então, ficamos muito felizes pela sua presença nesta manhã aqui na igreja. Nós vamos tomar um tempinho agora, antes da sequência da programação, para lermos a ata da comissão da igreja. Eu chamo a secretária aqui à frente, porque na semana passada nós tivemos que nos reunir em função da ausência de 2 irmãos nossos que estavam aqui na igreja e tiveram que mudar para outra cidade. É o caso do irmão Léo, que foi buscar trabalho em São Paulo, né? E também o irmão Kaique, que se inscreveu num processo de missão, de ficar 1 ano em missão, 1 ano fora. Então os cargos dessas pessoas têm que ser ocupados por outras pessoas que eram cargos importantes aqui na igreja, né? E algumas outras funções ali que foram remodeladas. Então agora a secretária vai ler para nós as modificações e o que foi decidido nessa reunião. Departamento Ministério do Ancianato. O cargo que estava ocupado pelo Silvio, agora ficará com o Jaziel como ancião. Ministério dos Aventureiros. Estava como diretor o Leônidas e agora passará a ser diretora a Tamires Marquardt. Ministério do Diaconato como diácono. Estava como diácono Leônidas, passará no seu lugar Benite. Ministério dos Jovens. Estava como diretor o Kaique e será agora diretor Silvio. Ministério dos Jovens, diretor associado. Estava como diretor associado Silvio e agora serão associadas Suelen e Angélica. Ministério Pessoal, estava como diretor Leônidas, será diretora Gislene. Sonoplastia, estava como diretor Kaique e será o novo diretor de sonoplastia Silvio. Ok, então vocês viram que foi feita assim uma remodelação, alguém passou para cá, outro para lá, para ir substituindo e aí organizando os cargos da igreja da melhor maneira que foi possível para a igreja, tá bom? Há uma proposta, há um apoio da parte da igreja para essas modificações? Há um apoio? Apoiado. Observações? Todos estão a favor? Levantem a sua mão direita. Então, está votado. Muito obrigado.
eu desejo tanto ver o consolo que envolve a minha vida. O meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso canto glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Amém. Santo Deus, poderoso Pai que está nos céus, rendemos graças ao Senhor, ao teu santo nome, pela tua bondade, pelo teu amor que o Senhor demonstra por cada um de nós. Novamente nós estamos aqui na tua casa, Senhor, com o desejo de exaltar, de louvar, de engrandecer o teu santo nome, e ao mesmo tempo, Senhor, viemos buscar mais alimentos para o crescimento espiritual. Causa em nós, ó Deus, o desejo de um reavivamento e reforma, que possamos sempre estar cada vez mais refletindo nas consequências das nossas atitudes, dos nossos atos, e pedimos a força do céu, a força do teu Santo Espírito, para que ele faça todas as transformações que são necessárias para nós nos tornarmos pessoas que venham agradar o teu santo nome e fazer a tua santa vontade. Nesse momento pedimos a Deus que o Espírito Santo mais uma vez possa estar presente na vida do pastor, que ele fala completamente inspirado pelo teu Santo Espírito, e que a palavra do Senhor venha encher o nosso coração e aumentar a nossa fé e a nossa convicção, e cada vez mais desejarmos ganhar o reino dos Deus. Isso pedimos também agradecido no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, chegou o momento de nós termos aqui a pregação da palavra de Deus, mas antes de eu começar o tema desta manhã, estou com meu óculos aqui meio embaçado por causa dessa máscara. Antes de a gente começar, eu gostaria de chamar 2 diáconos para me ajudar, o irmão Osni, me ajudar a colocar o púlpito que está aqui em cima, colocando aqui embaixo para mim, que eu vou usar a tela, eu preciso estar mais conectado com a tela aqui. E vou pedir para o irmão Licínio nos ajudar, colocando um cartaz aqui à frente. Irmão Licínio, por favor, o senhor é um homem alto, e eu estou precisando agora de uma pessoa alta aqui na frente. Vamos lá. Pode ser colocado no princípio acima daquele cartaz ali, depois a gente tira o outro. Isso, pode colocar por cima. Isso, está ótimo, está ótimo. Vamos só virar ele assim. Ficarmos lá. Muito bem. Esse cartaz que o irmão vai estar colocando ali, irmãos, é um cartaz diferente que vocês não estão acostumados a ver nas igrejas. E olha o que diz ali nesse cartaz, né? Nossa igreja está o quê, irmãos? Grávida. Olha só o que
O que quer dizer isso? Nossa igreja está grávida, né? Quer dizer que a igreja de Venceslau Braz está trabalhando, está se preparando para dar à luz a uma nova o quê? Uma nova igreja. Então, o ano passado foi votado na comissão da igreja que nós estaríamos então trabalhando para formar uma nova igreja. Quem sabe aqui aonde seria formada essa nova igreja? Que bairro? Santa Madalena, lá para aquele lado lá. Lá tem vários bairrozinhos um perto do outro, né? Mas lá naquele bairro queremos ter uma nova igreja. Aqui nós não colocamos a data ainda, porque nós dependemos de algumas caminhadas até chegar lá. Mas temos uma previsão já de caminhada, que lá pelo mês de julho, quem sabe, se Deus nos permitir, né? Nós já começarmos a ter uma reunião independente ali com a nova igreja, com uma liderança separada, com ancião, secretário, tesoureiro, ali naquele bairro. Na última terça-feira, nós começamos neste ano a reunião de pequenos grupos ali no bairro, e agora toda terça-feira vai ter uma reunião de pequeno grupo, né, com os moradores ali do bairro e algumas outras pessoas mais. E aí então a ideia é que devagarzinho o processo vá acontecendo, estudos bíblicos sejam dados. No ano passado a Feira de Saúde conseguiu conquistar 15 pessoas interessadas para estudar a Bíblia. Esses nomes foram repassados para as duplas missionárias e o plano é que devagarzinho novas pessoas vão sendo agregadas à igreja, né? Deus tem planos, irmãos. Às vezes a gente tem que sonhar, fazer a nossa parte, mas a gente não tem ideia da maneira como Deus trabalha. Só para os irmãos compreenderem, esta semana eu fui fazer uma visita ali no bairro junto com o pastor Darley, a irmã Kelly e ao pai, né? Seu irmão Altair. E aí estávamos ali conversando, fazendo a oração ali na casa da irmã Kelly, e aí o pastor Darley, que veio para trabalhar assim com os estudos bíblicos, perguntou para a irmã Kelly: a senhora conhece alguém, né? Conhece alguém que seja amiga, que seja vizinho e tal, que de repente a gente poderia visitar para orar, para oferecer um estudo da Bíblia, alguém que poderia ter interesse? Ela disse: sim, eu conheço, é a minha vizinha, né? A dona Edna. E aí ela disse: a minha vizinha, ela perdeu recentemente o marido com o Covid-19, já perdeu 2 filhos, e ela um dia conversando comigo disse que quer visitar a nossa igreja, assiste a Novo Tempo, já aprendeu sobre o sábado, e então é a pessoa certa que vocês podem visitar. Nós atravessamos a rua, fomos lá visitar, e quando chegamos na casa dessa senhora, ela disse assim: vocês são 2 anjos que foram enviados por Deus, porque essa noite, ou na noite anterior, no dia anterior, eu orei a Deus pedindo que Ele me desse uma direção, que Ele me mandasse alguém, porque eu estou angustiada, porque minha vida está assim, e vocês vieram aqui. E aí conversamos com ela, oramos, oferecemos estudo bíblico, e nesta semana já a primeira lição de estudo bíblico foi dada para a irmã Edna. Então, irmãos, tem muitas pessoas que Deus quer salvar e a gente nem imagina. Então basta você lançar o pé na água, né? E Deus vai mostrando, vai abrindo o caminho, e vocês vão ver que daqui a pouco essa igreja vai ser uma realidade ali no bairro Santa Madalena, tá bom? Vamos orar, vamos pedir que Deus abençoe esse projeto e que com a graça de Deus isso se torne uma realidade para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Amém? Muito bem. Vamos orar agora, irmãos? Vamos orar agora? Vamos, do jeito que você está, curva a sua cabeça e nós vamos ter uma oração neste momento por esse projeto. Bondoso Deus e nosso Pai que estás nos céus, louvamos o teu nome mais uma vez, porque tu colocaste no coração, ó Deus, desta igreja, não permanecer somente aqui, mas expandir as suas fronteiras. Por algum motivo, ó Deus, nós temos certeza que o Senhor tem um plano especial na vida daquelas pessoas que moram lá no bairro Santa Madalena. Tu sabes, ó Deus, que é difícil das pessoas poderem vir até aqui a igreja, aqueles que moram lá. Tu sabes que ali tem pessoas que ainda não conhecem a tua palavra. Pessoas que talvez estejam na droga, na bebida, nos vícios, na desilusão, né? E que se sentem, ó Deus, perdidas, sem rumo. Então nós queremos te pedir agora, Senhor, abençoa esse projeto, para que com a tua graça, com o teu poder, em breve possamos ter ali, ó Deus, uma representação da tua igreja, uma representação da verdade, uma representação da tua lei, ó Deus, para que as pessoas conheçam o caminho que conduz à vida eterna. Entregamos, ó Deus, esse sonho nas tuas mãos. Abençoa, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós vamos então agora passar a estudar a palavra de Deus para o tema desta manhã. Vamos ver qual vai ser o tema. Olha o que está escrito ali. Organizar para quê? Para colher. Vocês lembram que o pastor Padilha, ele esteve conosco aqui faz pouco tempo, acho que foi na semana passada que ele esteve aqui já, né? Sábado passado, né? Pregando a respeito de uma colheita
que ele pretende fazer aqui na nossa igreja, lá pelo mês de maio. Só que o pastor Padilha veio, deu a ideia e ele foi embora. Então agora cabe a nós, irmãos, nos organizarmos, planejarmos, nos motivarmos, para que quando chegar no mês de maio, nós possamos verdadeiramente ter uma colheita. Então vamos nos organizar para colher. Vamos ver aqui o próximo slide. Por favor, isso. Qual é a data da colheita? 3 a 7 de maio. O pastor Padilha havia já dado essa data para nós. Eu estou apenas recordando você. 3 a 7 de maio. Nós estamos agora no início de fevereiro. Então temos fevereiro inteiro, março, abril, né? São 3 meses para que a gente possa dar uma olhada no campo e ver o que está maduro para colher, vamos colher. E o que não estiver maduro para colher, nós vamos colher mais tarde, não tem problema. Mas nós temos que ter em mente que a nossa colheita é lá no dia 3 a 7 de maio. Vamos à frente um pouquinho. O que nós precisamos, irmãos, em primeiro lugar, qual é o primeiro passo para que a gente possa chegar em maio e ter uma boa colheita e ter um plano abençoado por Deus? O que nós precisamos? Então abra a sua Bíblia aí em Colossenses 3, de 12 em diante. Eu poderia ter colocado o texto na tela, mas eu não gosto de pregação, irmãos, onde você fica só olhando, onde você não participa, onde você não abre a tua Bíblia. Então pegue a sua Bíblia agora e nós vamos então estudar o que Deus espera de nós, para que quando chegue a colheita, nós possamos estar preparados, né? Então Colossenses capítulo 3, no verso 12 em diante. Então acompanhe aí na sua Bíblia. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E o verso 15 diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, sede agradecidos. O que esse texto, irmãos, está falando para nós? Que quando nós estamos pensando em fazer uma colheita, quando nós estamos pensando em pregar o evangelho, quando nós estamos pensando, irmãos, em trazer pessoas para a igreja, antes, o primeiro trabalho que nós temos que fazer não é com os outros, mas é com a gente mesmo. A palavra de Deus diz: olha, sede benignos, sede bondosos, sede longânimos, né? Sede amorosos. Em outras palavras, tem que haver unidade, tem que haver amor, tem que haver perdão, diz a palavra de Deus. E a Bíblia usa a expressão, irmãos, suportai-vos uns aos outros, né? Em amor. O que isso significa, irmãos? Significa que todos nós somos diferentes. Que o pastor não pensa exatamente como você pensa. Que o teu irmão de igreja não pensa da mesma maneira. Nós fomos criados em famílias diferentes, culturas diferentes, frequentamos escolas diferentes. Sem falar nesses pontos, ainda você sabe que Deus te deu uma individualidade, uma capacidade de razão, de pensamento, que você é diferente. Ninguém é igual. E quando junta, irmãos, um bando de pessoas num só lugar, todos diferentes, o que acontece? Vai haver diferenças de pensamento. Vai haver diferenças de foco. Mas o que é que nos une, irmãos? O que é que nos une? Por que estamos no mesmo lugar hoje aqui? O que é que nos une? Cristo. Somos diferentes? Sim ou não? Sim. Mas tem uma coisa que em tudo somos iguais. Cremos em Jesus. Somos discípulos de Jesus, o Cristo. Né? Então é aí que está, irmãos, o foco para que nós possamos ter sucesso quando pensamos numa colheita. É só você imaginar o seguinte: imagina uma pessoa que planejou tudo, lançou a semente, aliás, preparou o solo, lançou a semente, cuidou dessa semente, né? Regou, adubou, a semente cresceu, chegou o dia da colheita, teve uma colheita abundante, perfeita, e depois a pessoa pega essa colheita e guarda em um celeiro, onde o teto está todo perfurado, e aí, na primeira chuva, perde toda a colheita. Estão entendendo o que o pastor quer dizer? De que adianta você plantar, semear, você cuidar, você fazer de tudo o que você precisa fazer, se depois você leva essa colheita para um lugar que não tem segurança? Então, em outras palavras, quando a gente pensa numa colheita, a gente tem que pensar em nós. Nós somos o celeiro, irmãos, onde novas pessoas vão entrar aqui, novas pessoas serão batizadas, novos membros vão fazer parte da nossa família.
Mas as pessoas precisam chegar aqui na igreja e encontrar um ambiente de quê? Amor. E existe uma outra palavra, irmãos, que está aqui no livro de Colossenses, que é tremenda. Está aqui no último verso que eu li, verso 15, diz assim, ó: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. As pessoas não somente precisam perceber amor, mas elas precisam perceber um ambiente de paz. E quem é o príncipe da paz? Cristo. Ele é o príncipe da paz. Se nós estivermos unidos em Cristo, não pode haver diferenças. Pode haver diferença de pensamento, mas não pode haver diferença de o quê? Relacionamento. Eu penso diferente do irmão Francisco, mas eu o amo e ele me ama e nos damos bem. Dá para entender essa diferença, irmãos? É possível fazer isso? Sim ou não? Sim, porque isso está na palavra. Não é uma invenção do pastor Renato, não é uma invenção de algum líder da igreja. Não, é uma invenção de Deus. E ele diz, olha, sede longânimos, sede bondosos, sede amorosos, né? Perdoe, porque Jesus perdoou você. Quem é você para não perdoar ninguém? Então vamos viver em amor. Em resumo, é isso que a palavra de Deus está dizendo. E esse é o primeiro passo, irmãos, para uma igreja poder sair e pregar o evangelho. Nós temos que estar em paz, nós temos que estar unidos e nós temos que estar em amor. Vamos ver então o segundo passo. Vamos à frente aqui, o próximo slide. Em segundo plano, seguir o método de Cristo. Vamos ver qual era o método de Cristo. Atos capítulo 10, no verso 38. Eu vou pedir a participação de vocês aí para me ajudarem na leitura, e aí assim vai se tornando mais dinâmica aqui a nossa apresentação. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 38. Eu vou pedir aqui, o irmão Carneiro já está com a Bíblia aberta. Aqui o microfone, por favor, leia para nós. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ok, muito obrigado então. Então vejam, irmãos, a Bíblia diz que Jesus, no seu método de trabalho, a primeira coisa que ele fez antes de sair a trabalhar, diz que ele foi ungido pelo Espírito Santo. E foi ungido, irmãos, para ter uma êxtase, para ter ali um sentimento sobrenatural. Foi ungido para falar em língua estranha e tal. É isso que a Bíblia diz? É isso? Foi ungido com poder para fazer o quê? O bem. Irmãos, quando a gente pensa em fazer uma colheita, quando a gente pensa em pregar o evangelho, quando a gente pensa em batizar novas pessoas, nós temos que buscar a unção do Espírito Santo de Deus para fazer o bem, para sairmos por aí, irmãos, pregando, ajudando as pessoas, orando pelos enfermos, orando pelos doentes, pelos enlutados, pelas pessoas tristes, pelas pessoas deprimidas, pelas pessoas que estão cansadas deste mundo, porque todo mundo, irmãos, está cansado, mas eu tenho que estar envolvido nessa missão. Pastor, eu não sei como fazer, eu não sei pregar, eu não sei dar estudo bíblico, eu não sei orar. Vocês lembram da história que eu acabei de contar da irmã Kelly? A irmã Kelly simplesmente falou para o pastor e para o outro pastor: eu tenho uma pessoa que eu acho que precisa do evangelho. E levou nós lá. Se você sabe pregar, se você sabe orar, se você sabe dar um estudo bíblico, você faz a obra. Se você não sabe, chama o pastor. Pastor, vem cá, visita o meu vizinho. Ele está precisando. Visita o meu amigo, meu parente, meu amigo. Por isso que nós distribuímos um papel hoje pela manhã, para que você coloque o nome das pessoas que ainda não foram batizadas, que ainda não conhecem a verdade, as pessoas possíveis para o reino de Deus, para que nós possamos visitar e ajudar essas pessoas. Mas não é só o pastor, irmãos, que tem essa função. Você vai ver aqui mais para frente. Cada um de nós fomos chamados, na própria lição da escola sabatina, nós já aprendemos aqui nesta manhã, que cada um de nós fomos chamados para ser sacerdotes, para sermos intermediários, para levarmos as pessoas a Jesus. Você e eu temos uma missão, e aquilo que cabe a você fazer, eu não posso fazer. Então o primeiro passo é preparar o coração, preparar a igreja, para que estejamos unidos. O segundo passo, então, é fazer o que Jesus fazia, buscar a unção do Espírito. É por isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um projeto, de a cada ano começar as atividades da igreja com os 10 dias de oração, um projeto do Ministério da Mulher, do Departamento de Mordomia, 10 dias de oração. Quando é que vai começar os 10 dias? Que dia, irmãos? Que dia vai ser do mês? 10. Do dia 10 ao dia 19, quinta-feira próxima, né? No horário do culto, está sendo sempre às 7h30 o culto, né? Então, no horário do culto,
que antes sempre era quarta-feira, nós vamos ter agora na quinta-feira o início dos 10 dias de oração, e eu gostaria de ver essa igreja cheia, irmãos, como está hoje. Ah, não, é dia de semana, não faz mal. 8 horas ninguém está trabalhando mais. É hora de estar na igreja, orando, buscando a unção do Espírito Santo, para que nós possamos, irmãos, fazer o bem e fazer a diferença neste ano pregando o Evangelho. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos ter. Você está vendo pelas notícias, irmãos, guerras, rumores de guerras, o que está acontecendo na Ucrânia. Você está vendo, irmãos, o problema financeiro do mundo, a política. Nós não sabemos o que vai acontecer, irmãos, quando chegar no final desse ano, se houver uma mudança presidencial. Hoje nós temos um presidente que, apesar de ter muitos defeitos, é a favor da família, é a favor de uma sexualidade de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia, é a favor de muitas coisas boas. Se mudar isso e voltar, talvez, uma velha dispensação, como você já conhece, tudo isso pode mudar. E de uma hora para outra a liberdade religiosa pode ser tirada. Então, em outras palavras, irmãos, vamos trabalhar enquanto temos tempo. A palavra de Deus diz assim, ainda é dia, não é? E convém que possamos trabalhar, porque vai chegar a noite onde ninguém vai poder o quê? Não vamos ter liberdade. Não sabemos quando isso vai acontecer, mas a qualquer momento isso pode acontecer. A pandemia, irmãos, ninguém esperava, e ela veio e levou todo mundo para dentro das casas, e já a liberdade que tínhamos de ir à igreja terminou. Agora estamos tendo novamente uma liberdade. Até quando? Não sabemos. Então é hora de trabalhar. Vamos buscar a unção do Espírito Santo nos 10 dias de oração e vamos então nos empenhar a fazer o bem, cada um lá no seu lugar, lá com o seu vizinho, com o seu parente, com o seu amigo. Faça o bem, ajude, visite, ore pelas pessoas. Não tenha medo de dizer que você é um cristão. Ah, pastor, não tenho dom. Não precisa ter dom, irmãos. Que dom tinha Pedro, Tiago, João? Que dom tinha aqueles discípulos que eram meros pescadores? Não tinham dons nenhum, eram pescadores simples, humildes, de pé no chão, não tinham estudo. E Jesus disse, venha comigo, eu vou te ensinar. Em outras palavras, irmãos, qualquer pessoa, qualquer um adventista do 7º dia, por menos que saiba, por menos conhecimento da doutrina que tenha, ele sabe muito mais do que qualquer outra pessoa aí fora. Como disse o irmão ali na escola sabatina, quando deu o seu testemunho de estar dando um estudo bíblico e perceber que as pessoas não conhecem nada lá. Então você conhece muito mais. Então nós temos uma tarefa a cumprir. Vamos à frente. Próximo slide diz assim, em terceiro lugar, nós vamos então formar uma equipe, né? Vamos a Marcos capítulo 3, verso 13 e 14. Marcos capítulo 3, verso 13 e 14. Eu vou pedir aqui para a irmã Roseli ler para nós. Pode ser, Roseli? Marcos capítulo 3, verso 13 e 14. Então escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o evangelho. E esses 12 ele chamou de apóstolos. Só 14? Olha só, a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, depois de ter sido ungido, batizado, para pregar o evangelho, né, para falar de Jesus, para falar dele, da sua palavra, ele formou uma equipe, 12 homens. E a minha ideia, irmãos, já comentei aqui na comissão da igreja, agora estou comentando com toda a igreja. A minha ideia esse ano, irmãos, é nós termos equipes formadas na nossa igreja, que nós já chamávamos no passado de grupos pequenos, ou pequenos grupos. Então o meu sonho, irmãos, é ver este ano concretada uma ideia que a gente já vem falando há tempo, mas não colocamos em prática. Mas esse ano nós queremos colocar em prática. Assim como lá na igreja da Santa Madalena, nós já temos um grupo pequeno funcionando a toda terça-feira à noite, eu quero que os líderes anciãos elejam aqui nesta igreja, depois nós vamos sentar com eles e vamos estabelecer isso. Elejam um bairro para eles trabalharem. Um vai trabalhar lá na Vila Toioque, lá em cima, né, naquele extremo da cidade. O outro, quem sabe aqui aonde o pastor mora, ali o Jaziel mora, na Vila Santa Maria. O outro no centro, né? Daqui a pouco um outro professor de classe em outro lugar. Ou seja, que nós tenhamos espalhados na nossa cidade, irmãos, equipes de pessoas que continuem orando. Não adianta a gente ter 10 dias de oração na igreja e depois a gente ficar espalhado e não vir à igreja e aquela fraqueza espiritual. Então, além dos cultos da igreja, o pastor gostaria de nós termos grupos familiares onde a gente estude a palavra e onde a gente permaneça orando e onde a gente possa estar convidando vizinhos para assistir os nossos estudos ali junto ao pequeno grupo e a gente possa se fortalecer na fé. Então isso, irmãos, é formar equipes. Deus trabalha dessa maneira. Ele
como acabamos de estudar aqui, forma uma equipe e aí trabalha com essa equipe. É muito mais fácil trabalharmos quando estamos unidos em grupos menores. Vamos ver aqui o próximo passo. Em quarto lugar, organizar a equipe de que maneira? De 2 em 2. Então, olha aqui, Marcos capítulo 6, no versículo 7. Marcos 6, versículo 7. Eu vou pedir para a comportora Ana ler para nós aqui. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Olha só, Jesus disse: ide pregar o evangelho, daí ele forma uma equipe. Depois, primeiro ele unge com o Espírito Santo a vida dele para poder fazer o trabalho. Aí ele chama essa equipe, unge essa equipe com o Espírito Santo também. E aí depois ele divide de 2 em 2. E ele diz: agora vocês vão fazer o trabalho. Um ajudando o outro, um sendo amigo do outro, um mais experiente com o menos experiente. Esse é o método de Jesus. Então cada pequeno grupo orando, se reunindo, estudando a palavra. Depois cada pequeno grupo formando duplas missionárias dentro do pequeno grupo, para que possam visitar, convidar pessoas, estudar a Bíblia. Esse é o plano mestre de evangelismo. Não precisamos inventar outra coisa, já está feito o plano. Vamos à frente. Olha o que diz aqui, irmãos do Espírito de Profecia. Chamando os 12 para junto de si, Jesus ordenou-lhes que fossem 2 a 2 pelas cidades e aldeias. Nenhum foi mandado sozinho, mas irmão em companhia de irmão, amigo ao lado de amigo. Assim se poderiam auxiliar e animar mutuamente, aconselhando-se entre e orando um com o outro, a força de um suprindo a fraqueza do outro. Da mesma maneira enviou ele posteriormente os 70. Era o desígnio do Salvador. Assim se associassem. Teria muito mais êxito a obra evangelística ou evangélica em nossos dias, fosse esse exemplo mais estritamente seguido. É interessante, irmãos, que esse método de Jesus de dividir de 2 em 2, não foi só com os discípulos, diz aqui que foi com 70, depois mais tarde os 120, depois já eram 500, a igreja ia crescendo, mas sempre dividida de 2 em 2, fazendo a obra, fazendo o trabalho para Deus. Então aí está, irmãos, o plano mestre de evangelismo para a nossa igreja, para toda a igreja cristã. Próximo slide. Olha só, qual a missão das duplas? Qual é o objetivo, irmãos? Vamos ver aqui, Lucas capítulo 10 agora. Lucas capítulo 10. Por que formar duplas? Por que formar equipes e dessas equipes formar duplas? Lucas capítulo 10, no versículo 1. Já encontraram aí Lucas 10, 1? Irmão Francisco? E depois disso designou-se o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante de sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele haviam de ir. Olha só, irmãos, isso aqui. Aqui explica o porquê das duplas. Eles formaram duplas, e depois essas duplas iam adiante deles, aonde Jesus, adiante de Cristo, aonde ele haveria de ir. Se ele ia para Cafarnaum, primeiro quem tinha que chegar lá? Quem? A dupla. Se ele tinha que ir para Jerusalém, quem tinha que chegar primeiro lá? As duplas. Preparando o caminho, abrindo as portas. Então, irmãos, assim tem que ser. Nós vamos receber um evangelista no mês de maio para fazer pregações aqui na igreja. Agora, se nós não fizermos a nossa parte, indo na frente, preparando o caminho, convidando pessoas, estudando a Bíblia com pessoas, de que vai adiantar uma pessoa vir aqui para pregar o evangelho? Nada. Então, é preparar o caminho. Esse é o grande objetivo das duplas missionárias. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso do teu compromisso de poder, pastor, eu vou fazer a minha parte, eu vou me envolver, né, na obra missionária. Vamos à frente. Qual o papel do Espírito Santo nesse processo, irmãos? Vamos lá, Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, verso 2 e 3. Qual o papel do Espírito Santo para fazer esse trabalho que nós estamos falando aqui, que Jesus fazia? Atos 13, no verso 2 e 3. Olha o que encontrei aqui. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra ao que os tenho chamado. Então, jejuando e orando,
e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Qual é o papel do Espírito Santo, irmãos, nesse processo de formar duplas? Quem poderia me responder? Eles oraram, jejuaram, que é o que nós vamos fazer agora nos 10 dias de oração, e o Espírito Santo disse para eles com quem deviam trabalhar. O Espírito Santo disse, Paulo tem que trabalhar com Barnabé, porque um tem um temperamento, outro tem outro temperamento, os dois juntos vão poder fazer um grande trabalho. Quem foi que formou essa dupla? O Espírito Santo. Irmão, ore a Deus nesses 10 dias de oração e diga, Senhor, com quem tu queres que eu trabalhe? Eu não posso continuar inerte, eu já sou adventista há 40 anos, 30 anos, e eu nunca levei uma pessoa para Jesus. Me mostra com que irmã da igreja que eu posso me unir. Às vezes o melhor companheiro da dupla é o marido, às vezes o melhor companheiro da mulher é o esposo, mas às vezes não dá certo. Se fizer uma dupla entre marido e mulher não sai nada. Um diz assim, hoje eu estou cansado, outro diz, hoje está chovendo, e não fazem nada. Agora, se você fizer uma dupla com uma outra pessoa, se compromete, marca a hora, aí um vai, cutuca o outro e tal, e às vezes a coisa acontece muito melhor. Então você tem que orar a Deus, Senhor, me mostra quem é a dupla que tu queres com quem eu trabalho. Mas formarmos, irmãos, uma equipe, um pequeno grupo, dentro desse pequeno grupo, duplas missionárias, mas não qualquer dupla, uma dupla inspirada, dirigida, escolhida, orientada pelo Espírito Santo. Agora deixa eu falar um detalhezinho para vocês aqui. O que aconteceu com essa dupla dirigida pelo Espírito Santo, hein? Vocês lembram da história? O que aconteceu? Se brigaram, se desentenderam. Aí Paulo foi para um lugar com Silas e Barnabé com João Marcos para outro lugar, porque Paulo não queria que João Marcos fosse com eles, aí se brigaram e cada um se separou. Agora eu pergunto, quem foi que formou essa dupla, irmãos? Quem foi que formou? O Espírito Santo formou a dupla e agora aconteceu isso? Que Espírito Santo é esse? É simples entender isso, irmãos. O Espírito Santo escolheu a dupla porque os dois poderiam um auxiliar o outro pela diferença de temperamento que tinham, e era o plano ideal de Deus, era para ser assim. Agora Deus nos dá livre o quê? Arbítrio. E se eles se desentenderam por causa de João Marcos, que daí entrou um terceiro, se fosse só dois, teria dado certo. Mas como entrou um terceiro no lugar, a coisa complicou. E aí tiveram que se separar. Agora, no momento que se separaram, o Espírito Santo abandonou e falou assim, bom, então agora eu não vou usar mais vocês, porque eu mandei os dois ir junto, não se entenderam, agora vocês se viram, eu não quero mais saber de vocês. Foi assim que aconteceu? Não. Paulo e Silas saíram pregando para um lado, Barnabé e João Marcos para outro, e o evangelho foi crescendo, irmãos. Deus não tem limitação. Deus, ele te dirige, ele te orienta, ele dá as dicas, ele te impulsiona, mas você é livre. E mesmo dentro da tua liberdade, quando você desvia um pouquinho do plano de Deus, ele ainda usa essas coisas para a honra e glória do seu santo nome. Dá para entender isso, como é que funciona? Quando as pessoas são sinceras, quando elas colocam a sua vida nas mãos de Deus, né? Deus usa mesmo apesar das nossas falhas, dos nossos defeitos, né? Paulo era muito cabeçudo, né? Barnabé também, um brigava de cá, outro brigava de lá e tal. Separaram, mas a bênção aconteceu igual. Então, em outras palavras, irmãos, vamos orar agora nos 10 dias de oração, para que Deus mostre para nós com quem devemos trabalhar, mas não fique parado. Não fique sentado no banco mais 40 anos. Faça algo, busque alguém para te ajudar. Vamos pregar o evangelho. É tempo, irmãos, de que nós possamos sair do sono, como diz a palavra de Deus, e buscarmos então nos alertar, porque a volta de Cristo se aproxima. Próximo slide. Qual a melhor forma para esperar o retorno de Cristo Jesus? Marcos 13, 34. Vamos ver o que diz ali. Marcos, capítulo 13, versículo 34. De que maneira seria melhor aguardar a volta de Jesus? Tudo indica, irmãos, que estamos cada vez mais pertinho do retorno de Jesus. O mundo está se tornando insuportável. Tanto sofrimento, né? Tanta luta. É uma coisa que a gente não pode imaginar. Às vezes você não passa por tanto sofrimento, mas alguém do teu lado está passando. E coisa pesada, coisa difícil, né? Essa semana minha esposa colocou nos grupos pedindo oração aí por uma criança que agora até já faleceu, mas uma criança que teve um tumor no cérebro, uma criancinha de poucos... Que idade tinha a criança?
5 ou 7 anos de idade, uma criança pequena. A mãe já tinha perdido o pai com Covid-19, aí agora o filho, né? Imagina a dor dessa família. Essa senhora que nós visitamos essa semana perdeu 2 filhos em acidente, e agora, por último, o marido com o Covid. Imagina a dor dessa mulher, a angústia dessa mulher. Aí soma, irmãos, a essa circunstância, a questão da inflação, a questão do desemprego, a questão das separações conjugais, a questão dos desacertos com as pessoas, o clima, a situação, tudo está complicado, o mundo está complicado, está difícil viver. Então isso mostra para nós, irmãos, que Jesus está voltando. E qual é a melhor maneira de nós enfrentarmos, irmãos, essa crise que estamos vivendo e que ainda vai piorar? Qual é a melhor maneira? Olha o que diz aqui, capítulo 13, no versículo 34. E como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde ou à meia-noite, se ao cantar do galo ou pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Irmãos, haveria uma demora. O dono da casa sai, ele diz, olha, eu vou voltar, mas não sei quando, vai demorar. Agora, se você quiser estar preparado, se você quiser estar em pé, se você não quiser estar dormindo quando eu estiver voltando, tem uma maneira, e a única receita, não tem outra. Qual é a receita? Mas de que maneira vigiar? Não é isso. Não entenderam, irmãos? Diz que é para vigiar, mas se você ficar fazendo uma vigília à noite, lendo, orando, o que vai vir? Vai vir o quê? Pega a sua Bíblia e começa a ler e orar, diz assim, eu vou ficar a noite toda lendo e orando, o que vai acontecer? Vai dormir. Qual é a única maneira de nós estarmos vigiando, irmãos, nesse tempo de crise, de dificuldade, e não dormirmos, irmãos? Olha o que diz o texto, verso 34. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, e a cada um a sua o quê? Obrigação. Irmãos, adventista que não tem uma obrigação, adventista que não está nem aí com a obra, que não está nem aí com nada, é só sentar no banco e ouvir, não vai estar acordado quando Jesus voltar. Isso está claro na palavra de Deus. Ou eu tenho uma obrigação, eu me envolvo na obra, eu prego, eu tenho duplas missionárias, eu tenho um pequeno grupo, né? Eu visito o meu vizinho, eu vou lá orar com ele, eu vou no hospital fazer uma obra, em algum lugar tem uma obrigação. Aquele que não tem obrigação vive dormindo, irmãos. Vive iludido com BBB, vive iludido com não sei o quê, programa de auditório, passa o domingo todo sentado no sofá. E quando Jesus voltar, irmãos, ele vai dizer, não te conheço. Agora, aquele que vai estar preparado, irmãos, ele abole todas essas coisas desse mundo, abole toda essa porcariada, essa lixarada que a gente vê na televisão, e diz, isso não é para mim, isso não é para minha família, e ele vai fazer o quê? Ele vai fazer pequeno grupo, ele vai fazer dupla missionária, ele vai pregar o evangelho, vai orar, vai lutar com as pessoas. E às vezes a gente diz assim, irmãos, as pessoas não querem nada. Eu sei, irmãos, que é difícil, porque eu também encontro muita dificuldade para trazer pessoas a Cristo. Não é fácil. Por isso a palavra de Deus diz que uma mulher perdeu uma moeda e ela teve que procurar, porque estava lá no meio das palhas, era difícil encontrar a moeda perdida, não é assim? E depois a Bíblia diz que uma ovelha estava perdida e o pastor teve que deixar as 99 e ir atrás. O que a Bíblia está querendo dizer para você com isso? Que é fácil? Que é fácil? Não! E se nós quisermos coisa fácil, irmãos, nós vamos desistir. Se nós quisermos coisa fácil, nós vamos ficar dormindo. Se nós ficarmos dormindo, nós vamos estar perdidos. Então a única maneira, irmãos, é você dizer, não, eu quero participar de um pequeno grupo. Qual o pequeno grupo que está mais perto da minha casa? Eu quero ir lá orar, quero buscar a Deus, quero me acordar, quero estar vigiando. Eu quero fazer parte de uma dupla, eu quero estar visitando alguém, eu quero estar fazendo algo pelo reino de Deus. Outro dia um ancião chegou para mim e disse assim, pastor, conversa com a irmã fulano de tal, porque ela me disse uma coisa e não está certo o que ela falou. E eu disse, o que ela te falou? Ela me disse o seguinte, que ela já devolve o dízimo, já devolve a oferta, então ela já está fazendo a parte dela, que os missionários façam a parte deles e está tudo resolvido. É assim que a Bíblia fala? Não é. Vamos ler mais um pouquinho, irmãos? Vamos lá. Olha só, uma obra individual. Cristo confia a seus seguidores uma obra individual, uma obra que não pode ser feita por... Eu posso fazer uma procuração, dar o meu dízimo, colocar aqui dentro e dizer assim, bom, agora eu estou passando a minha responsabilidade para o pastor.
Lá para os missionários que vão para a China, que vão para a Índia, que vão lá para o Iraque, não sei para onde. Eu já paguei aqui a minha oferta, meu dízimo, agora eles façam a obra. É assim? Cada um tem uma obra individual que não pode ser feita por procuração. O serviço aos pobres, enfermos, o anunciar o evangelho aos perdidos, não deve ser deixado a comissões ou caridade organizada. Responsabilidade individual esforço, sacrifício pessoal é uma exigência evangélica. Em outras palavras, irmãos, é algo pessoal. Cada um tem que estar envolvido se quiser estar acordado. Cada um tem que estar envolvido se não quiser estar dormindo. Cada um tem que estar envolvido se não quiser se perder. Ou eu me envolvo, ou eu vou estar perdido. Não tem desculpa, irmão. Eu sou muito novo. Deus usa crianças. Nos últimos dias, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Eu sou muito velho. Vossos velhos terão sonhos e visões, diz a palavra de Deus. Não tem idade, irmãos. Não tem casta. Todos podem se envolver. Não tem o dom. Irmãos, para pregar o evangelho não precisa dom. O evangelho nada mais é do que um testemunho de quem Cristo é na minha vida. Só isso. Não precisa dom. É você falar de Jesus para outras pessoas. É você convidar eles para vir na igreja. Não precisa dom. Tem pessoas que têm mais dom, mais facilidade para comunicação? Tem. Mas se Deus fosse chamar só os que têm facilidade de comunicação para falar, para pregar, então, irmãos, nunca atingiria o mundo todo. E por isso que ele dividiu em equipe, de equipe dividiu em dupla, porque a única maneira, irmãos, de alcançar o mundo todo é que todos se envolvam. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Não tem outro plano. Esse é o plano de Deus. Isaías um dia foi chamado, irmãos. Isaías capítulo 6. A Bíblia diz que ele viu um anjo, se aproximar dele. E esse anjo tinha na mão o quê? Uma brasa viva. Quer dizer, uma brasa vermelha ali, que estava quente. E ele então ficou arrepiado, Isaías ficou extasiado. E ele disse: Senhor, ai de mim, porque sou um pecador. E tenho lábios que falam palavras que não são tão boas. E aí então, aquele anjo encostou a brasa nos seus lábios. E Deus diz assim: quem há de ir por nós? E como é que Isaías responde? Como é que ele responde? Eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, esse é o chamado que Deus tem para você nesta manhã. Quem há de ir por nós? E a resposta, irmãos, de Isaías tem que ser a minha resposta e tem que ser a sua resposta. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou fazer agora um chamado para você. E você vai ter tempo para se preparar para cumprir esse chamado. Porque nós vamos ter 10 dias de oração. E logo depois dos 10 dias de oração, irmãos, nós vamos começar os pequenos grupos. Já tem até um material preparado para cada pequeno grupo começar a estudar, a ler e tudo mais, depois que terminar os 10 dias de oração. Então o pastor vai fazer um chamado agora para você. E aí então você vai poder se preparar durante 10 dias, orando, pedindo que Deus mostre quem vai ser a sua dupla, qual o pequeno grupo que você vai querer participar. E nós vamos querer, irmãos, com a graça de Deus, cumprir a missão de Deus aqui nesta cidade durante este ano. Amém? Quantos gostariam de dizer, eis-me aqui, envia-me a mim? Quero ver as mãos. Amém? Pela sua decisão, eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus te use e te abençoe. Que o Espírito Santo possa ser derramado sobre todos nós. E que neste ano nós possamos ver milagres acontecendo para a honra e glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Agora, para encerrarmos o nosso culto, vamos nos colocar de pé e louvar mais uma vez.
mensagem ao mundo, proclamar a história da cruz, história de amor e graça, história de paz e luz, história de paz e luz. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Uma voz de advertência ao mundo deve ser o nosso cantar, um hino de fé que invade, das bênçãos do amor sem par, das bênçãos do amor sem par. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Um dever é visto ao mundo como alguém que pode salvar, que pode afastar pecados e a glória de Deus mostrar, e a glória de Deus mostrar. Pois Jesus, nosso Rei, em breve voltará, Rei dos Reis, Senhor. Virá seu reino de luz fundar, um reino de paz e amor. Amém. Da maneira que estamos, vamos orar. Grandioso Deus e nosso Pai que estás nos céus, louvamos o Teu nome nesta manhã, porque a Tua palavra, ó Deus, nos mostra claramente qual é o Teu plano, ó Deus, pré-estabelecido, não somente para pregarmos o Evangelho a todo mundo, mas também para que nós possamos ser salvos. Então ajuda-nos, ó Deus, a entendermos isso nesta manhã e assumirmos, ó Deus, um compromisso sério com o Senhor Jesus, não deixarmos passar mais um ano, ó Deus, para meramente ficarmos no banco da igreja, mas que nós possamos nesse ano nos envolvermos, ó Deus, em grupos pequenos, em duplas missionárias, visitando vizinhos, amigos, parentes, familiares, orando com as pessoas, ajudando que elas sejam curadas, abençoadas, e que com o resultado de tudo isso, ó Deus, a maior bênção seja sentida na nossa vida e na vida da nossa família. Nós entregamos, ó Deus, o nosso coração acomodado nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor balance esse coração, que o Senhor faça estremecer a nossa alma e que através do Teu Espírito Santo a Tua igreja se levante com poder para pregar a missão, para pregar a Cristo e que Jesus possa voltar logo. Pedimos isto em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.